Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. Levar os nossos pensamentos, vamos sintonizar com Jesus, com o nosso Mestre amado Jesus, o nosso referencial. Vamos respirando, profundamente. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Vamos relaxando. Vamos relaxando. Vamos mentalizando nesse momento a presença dos nossos irmãos. Vamos entrar em sintonia. Vamos agora abrir nosso coração, fechar os pensamentos, vamos entrar em sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade. Mestre amado Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui em seu nome, Senhor, para que possamos, nesta tarde, aprender mais um pouco da doutrina espírita. Que os mentores desta casa, os nossos anjos guardiões, que o mentor de Paulo e o anjo guardião dele, inspire para que ele possa trazer para nós ensinamentos, vamos agora fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na proporção que perdoamos a quem nos perdoa. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Que Jesus seja louvado. Que nosso irmão seja inspirado. Pode vir, meu querido. Muito bem. Eu conheci Piau juntos fazendo um trabalho em Gandu. E foi uma grande sorte na minha vida. Boa tarde, eu já aprendi. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês, também com nossos amigos que nos assistirão depois pela internet. Muito agradável estar aqui nessa casa de estudo do Espiritismo. Nesse momento, devagarzinho, a gente vai retomando nesse novo normal, com essa nova etiqueta social e buscando, na inspiração da espiritualidade maior, buscando também as figuras que marcam a trajetória dessa casa, que estão espelhadas nesses cartazes, que são referências para nós, porque quando a gente olha para a memória dos que nos antecederam na tarefa, nós nos estimulamos para prosseguir, né? Quem sabe um dia a gente tem a subida honra de também poder ser relembrado, né? como referências e tal, como Mireia já é, como criação. Então, o tema da nossa tarde de hoje, que diz respeito às perdas, a partir de uma referência do livro do
Hamed, onde a casa nos propõe uma reflexão, que eu acho que ela está totalmente sintonizada com esse mês de novembro, que é um mês em que a gente discute o luto, a morte, as perdas, nesse período em que a gente está num entrepé do período pandêmico, né, onde a gente fala de 5 milhões de seres humanos que desencarnaram somente pela Covid. No Brasil, mais de 600 mil, né, que desencarnaram somente pela Covid, porque os estudos mostram que ocorrem aproximadamente 1 milhão a 1 milhão e 200 mil mortes por ano das mais diversas causas, mais 60 mil, 55, 60 mil mortes violentas provocadas por armas de fogo ou outros tipos de violência. E acho que a pandemia nos permitiu reconectar com a dor do outro, a partir da nossa própria dor. Reconectar com um sentido de humanidade que talvez estivesse se perdendo. E eu falava com Mireia antes de conversarmos aqui, que alguns autores que estavam, digamos assim, fora de moda em relação à compreensão da sociedade, né? A gente pensa assim no Teilhard de Chardin, a gente pensa no Pierre de Pauli, no próprio pensamento de Kardec, as lições dos espíritos, mas também autores mais modernos que vão falar para nós sobre essa questão da ecologia profunda, vão falar para nós da hipótese Gaia. E aí vou contar para vocês aqui uma história antes de entrar propriamente no tema. E eu estava lendo um artigo sobre a hipótese Gaia e diz que a Terra é um organismo vivo e que ela vai se equilibrando. Existe uma homeostase, né, um equilíbrio dinâmico do planeta, e que o cientista demonstrava que as emissões das ondas solares, e se considerarmos a produção de CO2, considerarmos os gases de efeito estufa, a quantidade de oxigênio, metano, etc. E aí ele dizia, os vulcões explodem para poder jogar gás carbônico e depois você vai ter uma liberação, uma organização. Quando foi na outra semana, sai a matéria, Cumbreverra vai explodir e pode provocar um tsunami na Bahia. Era um fake news, mas demonstra que o planeta está se movimentando. E a gente precisa ter esse olhar nesse tempo. E quando o Hamed nos convida a falarmos sobre as perdas, ele nos provoca uma reflexão em torno da nossa percepção do que é nosso, do que não é nosso, do que nós pensamos que possuímos, e que na verdade nós somos apenas usufrutuários, e de momentos que nós valorizamos nas nossas convivências, nas nossas aprendizagens, no nosso crescimento, na nossa transformação. Tudo isso à luz do pensamento espírita. E aí, como aqui é uma casa de estudo, nos permite abordar sobre esse enfoque, na nossa compreensão, na compreensão de muitas outras pessoas, o Espiritismo é uma ciência, um campo do conhecimento. E como tal, o Espiritismo se coloca na sociedade no mesmo nível da sociologia, da antropologia, da psicologia, da química, da física, da biologia, para nos ajudar a entender o mundo e nos entendermos desse mundo. Então, a primeira coisa que a ciência espírita nos traz é: nós somos seres espirituais, seres imortais, vivendo experiência na matéria. Porque é diferente nós olharmos para nós mesmos e para as perdas como seres materiais, e nós olharmos para nós mesmos e para as perdas como seres espirituais. É uma cosmovisão, essa visão espiritualista espírita da existência versus uma visão materialista da existência. E agregado a essa percepção, a gente incluir a questão de que nós somos seres em evolução. Nós somos aprendizes sobre o planeta. Quando a gente junta todas essas coisas e olhamos para as nossas trajetórias, ao invés de nós brigarmos com as emoções, brigarmos com os sentimentos, brigarmos com os instintos, nós vamos transitando para a educação dos sentimentos. Aquilo que os espíritos vão nos dizer: primeiro o instinto,
depois as sensações, depois os sentimentos, e no ponto mais alto dos sentimentos, o amor. Ora, se eu me compreendo o espírito em evolução, eu preciso olhar para aquilo que eu chamo de perda e verificar que lições, que aprendizagens essa experiência que eu sinto como uma perda, porque não importa o que o outro está dizendo, é como eu sinto. E cada um vai sentir, e pensar, e processar, e diluir isso dentro de si de uma maneira diferente. Então, quando eu penso, por exemplo, num amigo que me faz uma indelicadeza, e isso me magoa, aí, se a gente olha com o olhar material, você para e fala assim: fulano não presta, não merece minha amizade, fulano não vale nada, que amigo é esse que maltrata? Aí quando a gente vai parar e vai perceber o seguinte: se nós somos espíritos imperfeitos, se nós somos espíritos falhos, onde é que está escrito que amigo não magoa? Onde é que está escrito que quem ama, no nosso nível de amor ainda incipiente, não pode maltratar aquele que ama? Não estou falando maltrato físico, não estou falando ofensa no sentido de agressão, não estou dizendo sobre isso. Mas são pequenos detalhes das nossas convivências, das nossas relações, que muitas vezes são como ferroadas, são como espinhos que são enfiados na nossa carne por essas pessoas. E a gente não consegue entender que todos somos falhos. Por quê? Porque a gente tem uma construção falsa sobre o outro, que é falsa também em relação a nós. Como no livro Sei Existência, do Yogin, que no Psicografia de Carlos Ferreira, quando ele vai falar assim: se nós formos colocados diante do espelho, sozinhos, quem nós estamos vendo? Como é que a gente se julga? Como é que a gente se avalia? A gente sabe dos defeitos, sabe dos vícios, sabe dos limites, sabe das aprendizagens. Mas quando a gente olha para o outro, a gente cria uma cobrança que nós mesmos sabemos que não somos capazes. É como se a gente estivesse pedindo uma entrega que o outro não é capaz de ofertar. E aí a gente se desilude. O que é a desilusão? É você abandonar uma ilusão. Isso é, de certa forma, uma coisa boa. Vou falar isso aqui na presença da psicóloga clínica, eu fico até com medo, vou mexer com esses temas assim. Assim, quando o Hamed nos convida a refletirmos sobre a perda, a gente precisa pensar o seguinte: eu preciso exercer a compreensão que nada me pertence. Eu preciso exercer a percepção, que é um sentir do processo, que essas coisas são passageiras e que as pessoas têm, cada uma delas, o seu colorido, assim como eu tenho o meu, e que nós vamos ter amigos mais próximos, mais fiéis, amigos um pouco mais distantes, amigos que têm um interesse mais utilitarista no relacionamento conosco, pessoas, familiares, ocasiões, circunstâncias que vão vir e vão passar por nossas vidas e que a gente precisa naturalizar um pouco mais essas relações. O Adenauer tem um livro dele que é sobre a felicidade, quando ele diz assim: nós temos muitos medos: medo da morte, medo do espírito, medo do fantasma, medo da perda, medo de não ser aceito, milhares de medos que nós vamos construindo ao redor de nós, que vão travando os nossos caminhos para a felicidade. E quando ele fala da perda, eu achei muito interessante, porque tem uma distância aí de mais ou menos 10 anos entre as publicações, e eles falam coisas muito semelhantes, tanto o Hamed quanto o Adenauer, que é assim: às vezes a gente não para pensar que certas perdas repetitivas em nossas vidas, elas são aprendizagens que a gente ainda não fez. Se nós estamos no planeta como uma escola, se nós aqui todos somos aprendizes, significa dizer que determinadas ocorrências em nossas vidas, determinadas situações, perdas financeiras, perdas afetivas, perdas profissionais, perdas educacionais, perdas físicas, elas podem estar relacionadas com necessidade de aprendizagem no nosso processo encarnatório que nós precisamos fazer. Aprender a lidar com o dinheiro, aprender a lidar com a mágoa, aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com a dor. Porque se estamos num processo de aprendizagem, o que os espíritos nos dizem, voltando para a ciência espírita?
que a reencarnação é necessária para nós colocarmos em prática os nossos conhecimentos teóricos. Então eu preciso estar aqui nesse corpo físico perecível, passar pelo óbito de um filho recém-nascido, passar pelo óbito de um pai, de uma mãe, de um irmão, porque a gente constrói modelos de naturalização para suportar as dores da alma. Aí a gente raciocina assim: os filhos serão responsáveis pelo sepultamento dos corpos dos pais. Então toda vez que o pai ou mãe tem que fazer o sepultamento de um filho, independentemente da sua faixa etária, dói. Quando a gente para e pensa assim: fulano de tal está doente no hospital. Ele hospital desencarnou sem estar doente de nada aparentemente. Aí você diz assim: mas fulano ficou e ele foi. Nós construímos uma racionalidade para justificar determinadas emoções, determinadas perdas, determinados equilíbrios que são falsos. Ninguém, não está escrito em nenhum lugar que alguém vai morrer antes do outro. A gente estava conversando ali agora há pouco. A jovem Marília Mendonça, 26 anos, postou um vídeo na sua rede social, carregando a mala e comendo as comidas típicas mineiras, porque ela ia fazer um show. Ela já postou dezenas de vídeos iguais àquele. Ela nunca imaginaria que ele era o último dessa encarnação. Ela, o piloto, o copiloto, o assessor e a outra pessoa. O que os espíritos nos dizem? Mortes coletivas. São resgate de grupos de espíritos. Pandemia. Pode ler lá. Não confie em mim não, duvide de mim. Vai lá, lei de destruição. Desastres coletivos. Ocorrências inesperadas. O que é que são? Períodos de aceleração da estrutura do planeta. Só que a gente olha do ponto de vista materialista da existência, do ponto de vista do nosso umbigo. E aí você olha e não raciocina o seguinte: eu sou um espírito numa escola evolutiva. Que lição essa situação traz para mim? Que aprendizagem ela me proporciona? Porque senão é a perda pela perda. E a perda pela perda é geradora de frustração, depressão, melancolia, angústia, sofrimento, ansiedade. A ciência está evoluindo. Estava lendo esses dias um livro da professora Maria Helena, O Luto no Século XXI, e ela falando sobre esses aspectos da morte e como nós precisamos ressignificar a nossa relação com a morte. Estava lendo também um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo da moda, Morte e Alteridade, e ele falando sobre esse aspecto também. Dois pensadores que não se conhecem, livros escritos mais ou menos ao mesmo tempo, que representam o quê? Que você tem um pensamento flutuando na psicosfera do planeta em torno desse processo. Tem um trabalho de uma professora, Ana Lúcia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ana Cláudia Quintela, uma coisa assim. A morte é um dia que vale a pena. O que essas pessoas todas estão falando? Elas estão falando o seguinte: olha, deixa de ser bobo ou boba. A batalha contra a morte é impossível de ser vencida. Você pode vencer uma guerra, você pode vencer por aqui, você pode vencer por acolá, mas um dia chegará e ela vencerá. Não existe uma luta da vida contra a morte, porque o antônimo de morte é nascimento, vida é um contínuo. Despertar isso na nossa cabeça, como diria Nelson Rodrigues, é o óbvio ondulante, o óbvio que está nos nossos olhos a gente não enxerga, é descortinar na nossa frente um horizonte de compreensão da existência que é apaziguador, é serenizante. Por que ela é serenizante? Porque a gente olha para a nossa vida, olha para os problemas, olha para a dificuldade, olha para a dor momentânea que nós estamos sentindo e diz assim: isso vai passar. É uma aprendizagem.
E significa dizer, nesse processo de educação dos sentimentos, de transição das sensações para os sentimentos, significa dizer que nós temos que reconhecer que dói. Nós temos que reconhecer que cada um vai reagir de uma forma diferente ao impacto do mesmo fenômeno. Falando especificamente sobre a morte, quanto mais próximo de nós é a ocorrência, mais ela é dolorida e sofrida. Nós precisamos acolher isso, inclusive nós espíritas na nossa terapêutica, no nosso atendimento fraterno, no nosso acolhimento, nas nossas reuniões. Por quê? Porque dói, falta chão, gera um buraco no peito, é uma ferida aberta, tanto assim que a gente diz que vai cicatrizar. O que é uma cicatriz? É uma marca de um evento passado, mas a marca fica. Ora, enquanto a marca fica, significa que para nós aquilo tem sentido, que para nós aquilo tem impacto, e isso é aprendizagem. É olharmos para a nossa trajetória e pensarmos assim: perdas fazem parte do nosso processo de amadurecimento, de transformação, de crescimento. Algumas delas, inclusive, são necessárias. Algumas delas são importantes para a nossa transformação na aquisição dos sermos humanos. Vou fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui, talvez seja difícil para todos e para você que está em casa também, faça. Lembrem aí quando vocês tinham 10 anos de idade. Eu vou dar uns 15 minutos, que como deve ter uns 30 anos, então... até você chegar lá nessa regressão de memória, aos 10 anos de idade, vai ser difícil. Pense aí qual era a coisa que você mais valorizava quando você tinha 10 anos de idade. Um brinquedo, uma boneca, um carrinho, uma roupa. Eu não vou convidá-los aqui para os 6 anos, porque está muito longe, vai ser mais de 45 anos para chegar lá. Então, quando alguém mexia nesse seu objeto, aquele sentimento, aquela emoção egóica do seu, do ter, do controle, era algo extremamente relevante e significativo. Você chorava, brigava, batia o pé, reclamava. Se tivesse irmãozinho, e o irmãozinho pegasse: mamãe, pegou meu brinquedo, pegou minha boneca, pegou o caramelo, pegou meu sapato, pegou meu vestido. Hoje, se você olhar para esse objeto, que significado ele tem? É uma memória que ficou no passado. Usando uma figura do Marcel Proust, pensem aí no alimento que vocês gostavam muito, que remete vocês à infância. Um doce de maracujá, um doce de tamarindo, um doce de jaca, jaca não gosto não. Pense aí, quando esse sabor vem na sua boca, ele traz uma memória do passado. Você é como se fosse transportado automaticamente para a cozinha da casa da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu primeiro casamento, do seu primeiro apartamento. Odores que passam pelo nosso nariz e que trazem na nossa memória presenças e lembranças de pessoas, de lugares, de instantes, de singularidades na nossa vida, que um dia foram extremamente relevantes e significativos, mas agora são memórias. E talvez, se você olhar, isso aconteceu comigo há algumas décadas. Minha mãe gosta de guardar coisas, direto. E aí um dia a gente estava arrumando lá, e quando eu abri o guarda-roupa, eu fui tomado por um pânico, porque ela havia guardado um brinquedo meu, da época que eu era criança, bem pequeno, devia ter uns 7, 8 anos de idade, e que se alguém pegasse naquele brinquedo eu virava bicho. E aí quando eu olhei para aquilo e me lembrei que meus filhos estavam pequenos, que minha mãe contava para ele todas as histórias, se ela contasse o que eu fazia quando eu tinha 7 anos de falar daquele brinquedo, eu ia passar a maior vergonha da minha vida. Eu peguei aquele negócio, encaixotei, botei no pacote de lixo. Então você diz, naquela época representava uma perda. Hoje eu quis me desfazer para não passar uma vergonha que eu supostamente imaginei que pudesse acontecer, que podia ter acontecido. Por que eu estou falando isso com vocês?
para a gente pensar no que é que nós estamos valorizando. Nós somos como crianças, do ponto de vista evolutivo. Se nós pensarmos, e eu gosto muito dessa reflexão ultimamente, que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos, segundo os estudos geológicos, geofísicos, etc. André Luiz, Emmanuel, Joana e outros autores dizem que Jesus participou do processo de estruturação do planeta. Não há dúvida entre nós que Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou há 2000 anos para vir aqui nos colocar os princípios e nos impulsionar, como ele vai dizer, como um ceifeiro juntei em feixes os galhos que estavam dispersos para dar unidade e direção. E depois os Espíritos vão dizer, modelo e guia. Ora, se há 4,6 bilhões de anos em escala cósmica, Jesus já era Espírito puro, imagina que dia você vai chegar lá. Agora pensa eu, que ainda estou arranhando as cordas da aprendizagem. Então, eu sou, e nós somos, nessa escala cósmica de evolução do Espírito, pequeninas crianças que ainda estamos apegados a coisas, a ideias, a partidos políticos, a concepções teóricas, a religiões, a isso, a aquilo, a amores. É meu filho, é minha mãe, é meu esposo, é meu carro, é minha casa, mas nada disso é nosso. Mas o que o Hamed vai dizer? Nós sabemos que não é nosso, mas psicologicamente a gente não consegue se desvencilhar. E é essa dimensão do acolhimento que a gente precisa ter em relação a nós mesmos. Porque se Deus é amor, e um pai amoroso não maltrata ninguém, nós também precisamos praticar essa amorosidade dentro da nossa capacidade reflexiva, da nossa percepção sobre o que nós somos e na percepção mais ainda do que é que nós estamos valorizando. E se a gente acha que já é hora de desapegar dessas coisas, nós temos que fazer como quem está subindo uma ladeira carregando um saco de tijolos. O que você faz se estiver pesado demais? Para e larga. Depois você volta para buscar de pouco em pouco. Ou então, você larga lá e vai para frente. É esse olhar que nós precisamos ter. Retornando a Epiteto, lá, 500 anos lá de Jesus, quando ele vai dizer assim, exercite o desapego. Preste atenção. Você não controla nada. Olhemos para nós mesmos aqui e para vocês que estão em casa nos assistindo. Nesse momento, nosso organismo está processando o sangue, está produzindo urina, está produzindo dejetos. Quem se alimentou há pouco tempo, esses alimentos estão em fase de transformação em energia. Nosso organismo está gerando imunossupressores, os nossos hormônios estão funcionando, estamos produzindo anticorpos. Quem controla? Nosso cabelo está crescendo, não sei se vocês sabem. Nossas unhas estão crescendo. Não sei se vocês sabem. Os cabelos estão ficando brancos, não o meu. Nem de quem tem uma tintazinha à disposição, quem favorece, né, o uso. Quem controla? Nenhum de nós. Se a gente prestar atenção mesmo, nem mesmo as nossas emoções, os nossos desejos, nós controlamos. Mas nós vamos construindo uma dimensão egóica e aí tudo se torna perda. Esse aspecto que o Espírito está nos convidando a refletir sobre a necessidade de nós entendermos que nós não controlamos nada. Que esses apegos são ilusões. E o que gera a sensação de perda é a ilusão do poder e do controle. Ora, se eu não controlo. Esses dias eu estava fazendo uma experiência sobre isso, eu fiquei olhando no aquário e os peixinhos estavam lá assim, pensando nessa palestra e em outras, e aí eu fiquei olhando os peixinhos. E aí eu falei, bom, o que a gente pode fazer para controlar esses peixinhos? Será que água? Não, nada.
A única coisa que eu posso fazer é cuidar da água, manter a água limpa e jogar o alimento. Viver não está no meu controle. Eu pego uma semente e coloco no solo. Se ela vai germinar, se ela vai florescer, se ela vai gerar fruto, não está no meu controle, de ninguém. E aí eu me lembro da parábola do Evangelho, quando Jesus diz assim, tá? Jogaram algumas sementes, caíram no solo árido, outras caíram no solo raso, outras caíram no espinheiro e outras caíram no solo fértil. Mas as que caíram no solo fértil produziram por 100, por 70 e por 30. Ou seja, mesmo as que caíram no solo fértil não tiveram uma produção uniforme. Não está no nosso controle. Esse desafio de nos desapegarmos das coisas é que vai diminuir em nossas vidas essa sensação da perda. Porque se eu consigo me perceber como espírito, cada vez que eu vou aprofundando em mim essa noção de que eu sou espírito, até sentir, porque no começo você vai dizer assim, eu vou morrer. Aí depois você vai, peraí, não, que eu já ouvi falar que não é assim. Então é o corpo que morre. Então eu tenho um corpo, mas não sou meu corpo. Mas eu não consigo sentir, eu consigo pensar. E aí a gente vai lá na sabedoria oriental, quando eles vão dizer estudar e meditar até compreender e praticar até sentir. Que é a mesma coisa que o Herculano Pires vai dizer no livro dele, O Ser e a Serenidade, quando ele diz assim, o silvícola sente na árvore a canoa que ele ainda não é capaz de fazer. Nós sabemos que podemos perdoar, mas a gente ainda não consegue, então começa desculpando. É a ação racional em cima do processo daquilo que você já sabe, que eu sei, que você sabe que é certo. E a gente precisa fazer o quê? Dar um passo à frente. Essa é a proposta dos espíritos. Essa é a proposta que diversos autores espíritas, estudando a codificação, estão falando para nós. A doutrina espírita, ela vem romper, ela vem estabelecer, no século XIX, uma nova possibilidade de olharmos a nossa relação com o divino. Romper com aquela noção de um Deus que pune, de um Deus que controla, de um Deus que comanda, do meu Deus, depende também, né? E aí a perda, né? Porque se é meu Deus, quando eu percebo que não é assim que funciona, então aquele Deus, eu vou me abandonar agora, eu vou olhar para onde? Quando eu era jovem no movimento espírita, aí eu ficava com alguns amigos discutindo sobre essas coisas meio assim, espiritismo teórico, e a gente dizia assim, onde é em cima e onde é embaixo no universo, olha que coisa a gente sem ter o que fazer, né? Se Deus está em cima, assim, mas se não tem em cima e embaixo no universo, em cima de onde? E a gente ficava perdido naquelas viagens meio teóricas, assim, sobre essa noção de sentir-se espírito. Porque é um desafio. Perde o chão. Por que perde o chão? Porque nós somos os autores da nossa felicidade. Nós somos os autores da nossa tristeza. Ah, mas as outras pessoas não interferem? Mais ou menos. Interferem porque eu deixo. Mas e o controle, já que você disse que não tem controle? Eu não tenho controle sobre o outro, mas eu posso educar as minhas emoções. Eu posso educar. Eu não controlo. Se você chegar aqui e pisar no pé de alguém, a pessoa vai, ai, dizer, obrigado. Obrigado que você esbarrou em mim. Mas quer ver como a gente já está evoluindo? Pensem aí que vocês estão caminhando, vou pensar um lugar assim, Shopping da Bahia, no piso térreo. Você vai ali, entrou pela porta principal, passou pela loja, vai em direção, porque você não vai em shopping à toa, então você vai lá consertar alguma coisa lá naquela praça lá de serviços, e você vai andando assim meio despercebido e bate em alguém. E aí você bate nessa pessoa e vira, ah, não está me vendo aqui não? Não, sou cego. O que você faz? Morre de vergonha. Não morre, eu morreria. Você é cego? Sou. E agora, você faz o quê? Me desculpe. Aí você me muda e você diz, me desculpe. Essa é a proposta de Jesus. Não resistais ao mal. Se ninguém quiser lhe mandar
dar a caminhada 10 passos, mas com ele 20, se pedir a capa da roupa toda. Por quê? Porque nada é seu, nada é nosso. Porém, a gente precisa reconhecer que isso ainda é um conceito, que isso ainda não está na nossa vida, isso ainda não está na nossa prática. Por quê? Porque senão ele gera um sentimento também contraditório na nossa cabeça, que é gerador de culpa. Por quê? Porque você vai dizer assim, eu já estudei tanto que não faço nada. Não faço, só que eu ainda sou imperfeito, incompleto. Porém, isso não pode ser um salvo-conduto, viu? Fica atento, para sair por aí fazendo bobagem. Quer dizer, não é seu caso não, pode comprar um manequim lá na parede, isso, aquele manequim lá na parede. Na verdade, quando você aponta lá, tem 3 dedos voltados para cá, né? Vamos parar com esse negócio de apontar? Então, quando nós pensamos nas perdas, nós precisamos reconhecer que elas representam pontos de aprendizagem na nossa existência, pontos de transformação na nossa existência. E ao invés de olharmos para a perda do ponto de vista da dor, do sofrimento, do afastamento, do distanciamento, do perdimento, nós temos que verificar quais são as oportunidades de aprendizagem que elas nos trazem. Ou se elas são repetitivas, que lições a vida está nos trazendo nesse processo nosso de transformação e crescimento nessa direção de plenitude. Porque precisa fazer sentido. Se não cai uma folha do céu sem a vontade de Deus, por que você deu uma topada na pedra? Alguma aprendizagem você tem que fazer, alguma coisa você tem que evoluir. Ou é para prestar mais atenção, ou é para ficar mais atento, ou é para ter mais cuidado. Uma série de coisas, de N possibilidades que eu não vou ter nem chance de esgotar aqui. Um outro aspecto sobre a perda, que o Rabino chama a atenção, é o nosso processo de amadurecimento em direção ao encerramento do ciclo da existência. Eu vou convidar vocês para fazerem um exercício depois que vocês saírem, que agora não vai dar. Quando vocês chegarem em casa, você que vai nos assistir também, que vai ser mais fácil, pegue no seu armário, na sua caixinha de coisas guardadas, 3 fotos suas. Quando você era criança, quando você era adolescente, e de 4 ou 5 anos atrás, que hoje já é você, não precisa de outra foto. Não precisa pegar uma foto da carteira de identidade, não, é você. O que você vai fazer com essas fotos? Você vai colocá-las sobre a mesa e vai olhar para o espelho e vai pensar da seguinte forma: eu vi esse processo acontecer, ou quando eu prestei atenção ele já tinha acontecido? E veja como é que vocês vão reagir diante dele. Como é que seu corpo e sua mente vão reagir diante dele? Talvez vocês tenham pensado um pouco sobre isso. Nenhum de nós observa e sente a passagem do tempo. Um belo dia a gente olha no espelho e o cabelo ficou branco. Mas você não vê o cabelo embranquecer como quem assiste um filme em câmera lenta. A criança pequena que está lá nas fraldas, do ponto de cada um de nós, do seu ponto de vista de crescimento e transformação, a gente dorme e acorda. E cada dia que a gente acorda, a gente está um dia mais próximo do fechamento natural do ciclo. Pode ser antes? Pode. Mas um dia, o que a ciência médica já nos mostrou? Que o tônus muscular vai se perdendo. Então, quando eu for dar tchau agora, eu já seguro aqui. É para não balançar junto, alguma coisa, então eu seguro aqui. Ali, ó, quem vai na academia, ali mostrou ali, ó. Ô, filho! Ali comigo não, meu não. Ah, você, seu gordinho. Estou brincando, viu? Desculpa. Então, o tônus muscular vai diminuindo. Os movimentos, a acuidade visual, a melanina, até um dia em que a calcificação avança e o coraçãozinho para, então acontece um outro problema, uma causa natural, etc, etc. Percebe? A gente não olha essa mudança acontecendo. A gente não percebe a cada dia que a gente acorda a oportunidade de transformação que isso significa e o que passou. Porque a gente não olha essas coisas. E aí, quando a gente olha para a velhice,
quando a gente olha para os idosos. Vários teóricos falam sobre isso, além do Hamed. Muitas pessoas não gostam de pessoas mais velhas, de idosos. Por quê? Porque ela não quer se enxergar naquela condição. Ela não quer se enxergar nessa situação de estar perdendo, vamos chamar assim, entre aspas, esse tempo no planeta. E isso também nos chama para uma responsabilidade entre gerações. É natural para nós, quando somos pequenos, e nossos pais, os tutores e os orfanatos cuidem de nós. Porém, quando a gente pensa na velhice, quem cuida de quem cuidou? Esse é um drama do nosso século XXI. Esse é um drama que os espíritas precisam ficar atentos. Na década de 60, tem um livro de Sociologia das Religiões que mostra a maior parte das instituições de caridade no Brasil eram espíritas. Hoje, isso tem um declínio. Nós, pelo envelhecimento da população brasileira, precisamos de instituições de longa permanência para idosos. Preste atenção no nosso tecido social. Quantos seres humanos não querem casar, não querem ter filhos? E são profissionais liberais, engenheiro, médico, advogado, professor, servidor público. O que vai acontecer com essas pessoas quando elas forem colhidas pelo Alzheimer, pelo Parkinson, pelo AVC, por um acidente que gere uma amputação, uma limitação? São perdas. E quem vai cuidar? Nós precisamos investir nessas instituições de longa permanência para idosos. Não estou falando aqui só do idoso desamparado também, mas os idosos endinheirados. Pessoas hoje que estão desenvolvendo síndrome do pânico, burnout, como queiram falar, aquilo que a gente estava conversando antes sobre a sociedade do cansaço. Pessoas que estão... Você tem com quem conversar. É a perda, percebe? A perda de vínculos que vai acontecendo na nossa sociedade, um distanciamento dos outros seres humanos, que nós precisamos estar atentos para esses processos, para esses movimentos, porque nós temos uma tradição de ocultar. Perceba nas nossas casas quando alguém está doente, pode ser que seja diferente nas casas de vocês. Fica isolado. Muitas vezes as pessoas estão doentes e não querem nem que fale que ela está doente. São fenômenos sociais que nós temos que incluir nas nossas análises a ciência espírita. Do mesmo jeito que a gente diz hoje no século XXI, esse dia minha filha chegou lá, e falou comigo, meu pai, eu quero ir na psicóloga. Eu quase caí sentado. Porque eu sou do quadradão, velhão, não imaginava que isso fosse acontecer. Aí ela falou comigo, eu quero ir para psicólogo, porque eu quero entender essa raiva que eu tenho dentro de mim, eu quero entender esses conflitos que estão na minha cabeça, 14 anos, eu quero entender essas coisas que estão passando. Aí eu olhei para ela e falei assim, sim, mas... porque tem coisas que eu não quero nem falar nem com você, nem com minha mãe. E não adianta ser uma daquelas psicólogas amigas. Meu Deus, essa geração desse século XXI não tem pai, o pai não pode nem falar mais nada. Aí ela fala comigo assim, mas o pai manda, mas não controla. Aí eu falei, para de assistir minhas palestras. Aí ela disse, eu quero ir no psicólogo. Quem ensinou isso para ela? É a mudança social. São perdas que a gente vai percebendo que vão acontecendo nessa mudança geracional. Porque é algo que eu quero convidar vocês que estão aqui hoje e os que irão nos assistir para refletirem sobre isso, como tenho feito. A maioria de nós teve alguém que nos ensinou alguma coisa. Hoje nossos filhos estão aprendendo, nossas crianças e nós mesmos, sem ter quem tenha ensinado antes. Isso é um nó na nossa cabeça. Porque você chega em casa e o seu familiar está com informação que você não tinha. O Guilherme estava falando para mim aqui, eu não sabia que era Marília Mendonça. Aí a pessoa fala assim, você está no planeta. Você está em que método assim, eu não assisto televisão, não faço isso, não faço aquilo, não tenho contato com a música que eu gosto, né? Tem uma certa justificativa, mas quando a gente traz isso para um tecido social, é fácil eu entender minha filha de 14 anos, que é um psicólogo para entender a própria mente dela. É fácil eu entender um
um sociólogo, um antropólogo, um cientista social, explicando essa arrumação, esse rearranjo. O que eu gosto de incluir, quero que vocês procurem incluir progressivamente, é essa ciência espírita no processo de explicação do fenômeno social. Para que a gente possa entender, do mesmo jeito que quando você está sentindo uma dor precordial, veja se eu vou falar uma bobagem, que eu não sou médico, se tiver alguma aqui, perdão. Você começa a sentir um formigamento do braço direito, começa a sentir uma dor no peito, começa a sentir uma dor assim na parte superior do estômago. O que você faz? Procura o médico. Por quê? Por quê? Medo de morrer. Medo de morrer. E esses sintomas são sintomas de quê? Infarto. Hein? Infarto. Infarto. É estranho para você falar isso? É sim ou não? Tem coragem. Não. Tem coragem. Tem medo não. Tem coragem, Catrina? Não. Não. É assim? É. Aí você vai lá na caixa pulmonar, e estou fazendo propaganda aqui, né? Aí o cidadão pega uma pílulazinha, menos de 5 centímetros, 5 milímetros, e se coloca no bar da língua e sente ali e espere. Você faz isso? Se ele mandar? Sim ou não? Sim, já fez. Já fez? Por que você fez? Com medo de morrer. Também. Também. Além do medo de morrer, Confia no médico. você não confia no médico? Aham. Se você for lá no consultório de mulher, a cabeça está meio desorganizada, meio turbulenta, aí ela senta você lá e diz assim, olha, você precisa entender seu corpo, você precisa entender que você e o universo estão em sintonia. Se você se desequilibrar, desequilibra lá fora, que há um equilíbrio dinâmico, que isso que você está vendo é uma ilusão, porque você, a parede, o resto é tudo formado de átomos, e esses átomos estão tudo misturados uns nos outros e tal. E aí ela começa a organizar para você entender nessa matrix o que é você, o que é o mundo, o que é o outro, o que é seu, o que não é seu, e por aí vai, assim, assim, assim. E ela diz a você assim, você a partir de agora vai conectar mais com a natureza. Vai na praia, vai ficar descalço lá, vai desapegar, vai parar de ficar assistindo televisão preocupado com o fim do mundo, com o seu próprio fim, que isso é imortal. Você não segue a prescrição? Segue. Por quê? Porque é um profissional que estudou. O que eu estou sugerindo a vocês é incluir a hipótese espírita a olhar as perdas, a olhar a vida, a olhar os relacionamentos com as outras pessoas, admitir como hipótese que você é espírita, admitir como hipótese que o outro também é um espírito. E do mesmo jeito que você confia no seu cardiologista que diz, toma esse remedinho aqui que você vai ficar bom, todo dia de manhã tome meio comprimido desse aqui que você vai ficar com a vida estável, você não toma? Não. Por que você toma? Porque você sabe que ele estudou para isso. Que há um por trás daquele pequeno comprimido que você está consumindo, tem embarcado décadas de conhecimento acumulado que se traduzem naquele medicamento, naquela injeção, naquele... É isso que nós estamos dizendo aqui a vocês nessa tarde e noite. A ciência espírita não é adivinhação, não é fé, não é uma hipótese absurda extraída do nada. Não. São as vozes daqueles que nos antecederam na passagem pelo corpo físico, que estão voltando e estão contando as suas experiências, que estão voltando e estão dizendo, olha, quando eu fiz a escolha de ser menos violento, menos agressivo, menos apegado, menos controlador, menos um monte de coisa, minha vida se tornou melhor. Quando eu cheguei aqui no plano espiritual, eu olhei para trás e fiz um balanço da minha existência, os dias mais felizes que eu tive foram aqueles em que eu não me senti dono de nada. Foram aqueles que eu me entreguei de corpo e alma nos meus relacionamentos com as outras pessoas. Foram aqueles em que eu busquei me doar sem pensar em mim, sem pensar no que ia me acontecer, sem pensar em mais nada. Foram aqueles dias que eu fui maltratado, ofendido, humilhado, e ao invés de dar um murro, de sair esbravejando,
eu silenciei e orei, porque entendi que aquela pessoa é tão incompleta ou mais incompleta do que eu. Sem humilhar, sem me sentir superior, sem nada disso. É isso que eles estão dizendo para nós. Prestem atenção. Nós somos vocês sem o corpo físico. Nós já perdemos esse corpo. E talvez no momento em que nós o perdemos, a gente também sofreu, sentiu. E quando alguém dos nossos entes queridos se foi antes de nós também sofremos e sentimos. É legítimo sentir. É legítimo vivenciar esse luto. Mas passa. Essa é a mensagem. Nós precisamos nos observar como seres em crescimento e em transformação. A hipótese espírita não é para a gente ficar conversando com o espírito somente, praticando a mediunidade, recebendo carta dos nossos entes queridos, etc. e tal. Não, é para a gente entender que nós somos espíritos imortais, que o fogo não queima, o vento não seca, a água não morre. Inatingível. Tendentes transitando para a perfeição. E aí, quando alguém chegar para você e dizer assim, você perdeu? Não perdi porque não era meu. Eu apenas utilizei e utilizo enquanto eu estou por aqui. Porque no dia que eu passar para o lado de lá, eu vou perceber que quando eu cheguei aqui, estava nu. E quando eu voltei para o lado de lá, nem nu eu estava, porque não tenho mais corpo. Vocês não tinham pensado nisso, hein? Porque o corpício vai para o fundo da terra. E aí, o que vai acontecer com esse corpício? Vai se transformar num monte de átomos que vão estar por aí. E que talvez, nessa tarde e noite, a gente esteja respirando átomos de nossos antepassados. E um dia, eles respirarão os átomos do corpo que a gente ocupa hoje. Então, nem esse corpo é nosso. Fechando esse raciocínio em torno da perda, a gente precisa então ter 3 movimentos básicos. Um primeiro, reconhecer que muitas vezes algumas perdas, ainda que a gente saiba que elas são irrelevantes e que as coisas de fato não nos pertencem, elas ainda doem. Segunda coisa, se essas perdas são repetitivas, elas representam aprendizagens significativas que nós precisamos fazer nas lições de vida eterna que nós estamos aurindo sobre esse planeta. E terceira coisa, precisamos exercitar progressivamente, amorosamente e suavemente o desapego. Por quê? Porque nós aqui nesse planeta somos co-criadores, mas nada nos pertence. Muita paz, muito obrigado.